Fala galera, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio, esse é o Extra Nerd. Galera, a gente vai dizer por que o Batman é o herói mais maneiro de todos, o mais marcante, com mais filmes, mais séries, mais jogos, mais desenhos. Por que ele é tão cultuado no mundo dos super-heróis? Cara, tudo começou em 1938, quando o primeiro super-herói de todos foi criado. Um bom moço, ele era bonitão, não usava máscara, usava uma roupa parecida com o lutador de luta livre da época, ou que lembrasse aqueles levantadores de peso dos circos, portava nas cores do seu uniforme as cores da bandeira norte-americana. Ele usava uma capa lembrando os soldados do exército romano, usava um símbolo lembrando um brasão com a primeira letra do seu nome, fazendo alusão também com o herói bíblico Sansão, que tinha sua super força e tinha muitos prodígios. Esse super-herói, ele tinha ideais de lutar pelos fracos, pela justiça. Ele redefiniu o termo herói. Antigamente dizia-se que os heróis eram aqueles que tinham grandes conquistas. Depois do Superman, o herói passou a ser aquele que luta pelos fracos, pelos oprimidos, que luta a favor da justiça, que respeita os ideais norte-americanos. E o Superman se tornou o primeiro de uma leva de super-heróis que viriam depois dele. Deram a ele super força e fizeram ele imune a qualquer arma, graças aos seus poderes kryptonianos. Superman, ele foi o primeiro do gênero super-herói. Em resposta à criação do Superman, a revista Detective Comics criou um herói que ele tinha algumas características detetivescas, que ele era mais sombrio. Ao contrário do uniforme colorido do Superman, que remetia à bandeira norte-americana, ele teria um uniforme preto e cinza. Ao contrário do Superman, que inspirava as pessoas, ele colocava medo nos criminosos. Ele usava um capuz sinistro, uma máscara com orelhas de morcego, uma capa que lembrava também quando ele estava saltando asas de morcego, um cinto com cápsulas de gás para poder fazer a entrada triunfal ou para fugir da polícia. Com o passar do tempo, esse herói foi ornamentando ainda mais o seu cinto de utilidades, que já não tinham mais só cápsulas, tinham também bumerangues, cordas de escalada, um avião de combate, também rodava pela sua cidade atrás dos criminosos usando um carro blindado. Ele usava no começo um colete à prova de balas por baixo do seu uniforme, isso já na década de 30, 40. Todas as suas proezas eram tudo fruto do seu treinamento. Ele treinou para tornar o seu físico o ápice do condicionamento humano. Ele treinou técnicas de combate com armas. Ele treinou durante muitos anos para ter todo o conhecimento do combate ao crime, para ter todo tipo de conhecimento químico e tecnológico. Esse é o Batman. Ao contrário do Superman, que nascia com seus poderes, o Batman, ele treinou para conseguir todos eles. Através do seu mérito e esforço próprio, ele conseguiu se tornar o melhor naquilo que ele fazia. Um dos motivos do Batman ser o herói mais legal de todos é a sua postura imponente. A sua postura que coloca medo nos criminosos. Batman treinou por 12 anos, após ele sofrer aquele impacto de ver os seus pais sendo mortos, para conseguir intimidar os criminosos, usar o medo como arma. Batman descobre que os criminosos são supersticiosos e covardes, sempre para se colocar numa postura acima dos demais. Isso até mesmo atrapalha na relação com os seus aliados. Sabe de uma coisa, Bruce? Nem sempre você tem razão. Mas contra os criminosos isso tem se mostrado muito eficaz. A sua origem dramática traz um peso naquilo que é o Batman. Diferente de muitos heróis, a origem dele é muito pesada. Ele vê os seus pais sendo mortos na frente dele. Ele se compromete em combater o crime durante toda a sua vida, dedicar a sua vida para combater o crime e não permitir que crianças como ele sofram com a criminalidade. E com este poder, fizemos um mundo onde um menino de 8 anos nunca vai perder os pais por causa de um maluco armado. Se você é um daqueles que fica com raiva quando vê o Batman matando os seus inimigos nos filmes, ou você é daqueles que também fica falando por que ele não mata o Coringa de uma vez e se livra logo de um dos maiores inimigos que ele tem, apesar de hoje termos alguns argumentos bons e convincentes, como trabalhar com o apoio da polícia, não se tornar um justiceiro fora da lei, estabelecer um limite em sua caçada, manter uma distância moral dos assassinos contra quem ele luta, e etc e tal, muitos outros motivos, o que leva o Batman ao seu código moral é uma coisa que nos anos 60 foi chamada de selo de Conselho de Ética dos Quadrinhos. Esse selo foi criado nos Estados Unidos em resposta a um livro
de um psiquiatra que colocava a culpa do comportamento criminoso de muitos dos jovens da sua época com a leitura de materiais infanto-juvenis na época. Leituras de gibis sobre monstros, até mesmo os super-heróis matando ou lutando contra o crime, demonstrando um comportamento violento. Esse psiquiatra criou um livro chamado A Sedução do Inocente. E quando esse livro foi lançado, para que não fosse barrado por regulamentação a publicação de muitos dos materiais, esse selo fazia com que tivesse uma censura muito forte nas HQs. E por isso tiveram que recriar os super-heróis mais coloridos, mais alegres, com histórias mais bobas e um pouco mais infantilizadas. Por causa desse selo, nós temos muitas coisas como a série do Batman da década de 60, que tinha um ar mais cômico, porque os quadrinhos, isso refletia um pouco do que tinha dos quadrinhos da época. Aos poucos, o personagem foi se tornando sombrio de novo, mas mantiveram o código moral do Batman não matar. E o fato dele também ter uma aliança com a polícia e lutar sempre ao lado da justiça, isso também é uma coisa que deixa ele bem bacana. Batman é o cara que sempre apanha e sempre levanta. Batman já foi torturado, já foi dado como morto, já foi parado numa dimensão diferente, ele já foi espancado, já teve a sua cidade toda destruída por um terremoto que devastou toda a Gotham City, ele já teve o seu psicológico quebrado, ele já foi colocado em animação suspensa, ele já teve alguns de seus aliados mortos. Queria dizer umas palavras. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. E me ensinou que justiça nem sempre tem que vir das trevas. Batman sempre, ele já foi aleijado, Batman sempre apanhou, mas ele sempre levantou mais forte. Batman é o super-herói do preparo. Ele estuda o seu adversário e mesmo que ele perca uma luta, ele sempre volta mais preparado para aquele oponente em específico. Batman nem sempre vence, mas quando ele perde, ele volta mais forte. Essa é a perseverança, o que torna ele um dos membros na Liga da Justiça, lutando ao lado de seres muito mais poderosos que ele, como Mulher Maravilha, Superman, Flash, Lanterna Verde, Aquaman, que comanda praticamente todo o oceano. Batman é tão respeitado ou mais respeitado do que eles, sendo temido muitas vezes até pelo Superman. Está sentindo, não está? O que todos nós sentimos dia após dia. Nos seus momentos mais íntimos, quero que se lembre do homem que derrotou você. Ele já intimidou muitas vezes o Superman, Darkseid, Senhor Destino e outros seres muito mais poderosos. Reneg! Se o Kryptoniano ou a Amazona fizessem seu jogo, eles teriam perdido. Porque não têm convicção para destruir um planeta inteiro para obter sucesso. Uma qualidade admirável. Batman, em muitos tempos e muitas dimensões diferentes, um dos personagens mais conhecidos de todos no universo DC. E ele, muitas vezes, é a chave da vitória da Liga da Justiça por causa do seu conhecimento de estratégia em combate e sempre estudando o seu adversário. Alfred, prepare o bate-plano. A Liga da Justiça está sob ataque. De quem? De mim! Batman é uma construção progressiva de muitos quadrinistas e roteiristas. Cada época dos quadrinhos, cada roteirista, cada filme, cada jogo estabeleceu algo no universo do Batman que foi de suma importância para transformar ele naquilo que é hoje. Batman é um personagem bem bacana, ele mostra o quanto o esforço humano. Batman é uma inspiração para aquelas pessoas que querem chegar a algum propósito, aquelas pessoas que não temem, não se dobram diante de adversários mais fortes, mais poderosos. Batman sempre treina. Batman ficou 12 anos treinando pelo mundo para se tornar o que ele é hoje. Isso faz com que a gente se aproxime de uma forma a se ver no personagem. Nós gostamos que ele não nasceu forte, gostamos que Batman se torna forte, Batman se torna heróico, Batman se prepara para o combate, Batman está sempre um passo à frente das adversidades. Galera, mas o que na minha opinião torna o Batman o mais maneiro super-herói de todos é o seu verdadeiro poder. E não, seu verdadeiro poder não é ser rico. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. Não, seu verdadeiro poder é a perseverança. Batman é um ser humano obstinado que se coloca ao lado de seres muito poderosos, mais poderosos do que ele, graças à sua determinação e à sua vontade de lutar. Ele se prepara e se coloca sempre no mesmo patamar que os heróis mais poderosos da Terra no universo DC.
Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí, compartilhe com seus amigos, compartilha nas redes sociais. Vamos bombar esse vídeo pra gente ter mais conteúdo sobre o Batman. Vamos falar mais coisas sobre o Batman. Clica num desses vídeos que tá por aqui no card. Vocês vão gostar bastante. Valeu!